Oliver Joseph Ludwig, por que creio na imortalidade da alma. Capítulo 3, a pesquisa psíquica. Quando o pioneiro experimentado e combatido ou forças opostas vem enfim estabelecer a sua afirmativa na opinião geral, então a autoridade inclinar-se-á perante ele e abrir-lhe-á as portas. Aquilo considerado outrora herético passará tranquilamente para os arquivos da ortodoxia. Humberto Journal, janeiro de 1928. Artigo sobre as opiniões do barão von Rugel a respeito de essas questões eclesiásticas. Se o nosso inquérito nos conduzir primeiramente através do espantalho da fraude, da loucura, haverá motivo para alarmar-nos? Pergunta. Cristóvão Colombo teria assim cedido ao pânico dos seus marinheiros quando se viu embaraçado no mar de Sargassos. Se os primeiros fatos claramente estabelecidos a respeito do mundo invisível nos parecem ínfimos e comuns, deve isso desviar-nos de nossas pesquisas? Pergunta. Colombo teria retomado o caminho para a Espanha enquanto a América ainda estava bem longe, sob pretexto de que a descoberta de um continente que só se manifestava por meio de troncos de árvores flutuantes não valia a pena. F.W. Mears em Human Personality, página 306. A história da ciência é sem dúvida alguma a quadro de resultados interessantes, mas é também um registro da oposição e da obstrução conservadoras. As teorias, ao contrário, dominam o mundo e as hipóteses novas são mal acolhidas. Os defensores da verdade têm sempre apanhado a luva da crítica hostil e alguns tiveram a ocasião de escapar à perseguição. Os anatomistas foram obrigados a prosseguir nos seus estudos em segredo. A circulação do sangue foi acolhida com desdém. As descobertas telescópicas de Galileu tiveram adversários e certos sábios recusaram a olhar em seus instrumentos, pois por suas ideias as aparências engafiavam. Assim, não só as teorias, mas também os fatos têm sido repelidos ou desdenhados. Roger Bacon foi acusado de magia e superstição. A reprovação unânime tem acompanhado quase todas as descobertas. Basta recordar que em nossos dias as primeiras demonstrações de Joule sobre a conservação da energia foram repelidas e que a primeira comunicação feita à Royal Society a respeito da teoria cinética também foi rejeitada. Não podemos mesmo dizer que a descoberta do orgônio, gás quimicamente morte, tenha sido acolhida com entusiasmo pelos químicos. Nada, pois, de espantar que as investigações de Sr. William Crookes sobre os fenômenos psíquicos tenham sido mal recebidas, desprezadas, deixadas completamente fora do domínio científico. Não foram admitidas por meios até hoje. O ceticismo aí encontra certamente alguma culpa, considerando que tais experiências tiveram um caráter que parecia absolutamente incrível. Todavia, ela persistiu em algumas experiências simples e mecânicas, mostrando que é uma modificação aparente do peso dos corpos, que é a existência de uma força misteriosa. A esperava, ainda assim, poder persuadir os membros da Royal Society a investigá-la. Nada, porém, conseguindo, visto que recusavam sistematicamente verificar-lhe o que lhe parecia como impossibilidade. Antes que se nos afigure, talvez um pouco difícil na época atual, é sem dúvida instrutivo compreender que o método experimental e o método livre exame dos fenômenos não tem numerosos séculos no seu ativo. Ele foi sustentado por Francis Bacon, Lord Verulam, e quando posto em prática por Galileu, considerando-no uma novidade quase ímpar, os resultados obtidos estavam muitas vezes em contradição com os antigos ensinos, que tinham autoridade de séculos ou mesmo de milênios a seu favor. Tais oposições, sem dúvida, vinham não somente dos filósofos aristotelianos, mas também eclesiásticos, que se baseavam nas velhas escrituras sacras, com as quais pareciam estar em contradição os fatos da astronomia e da geologia. A oposição clerical à geologia continua quase até os nossos dias. Apesar disso, a obstinação dos homens da ciência já ganhou a luta pela livre exploração da natureza em quase todos os terrenos.
mesmo em detrimento de antigas doutrinas e sem levar em conta as contingências nas ciências químicas, físicas e biológicas. O método experimental ganhou finalmente o favor geral à parte alguns dissidentes. A oposição racional fórmula ainda hoje, principalmente do ponto de vista teórico, que pode ser legitimamente posta em debate, ao passo que os fatos são, na maior parte, aceitos ou pelo menos cuidadosamente examinados e estudados por quase todo o corpo científico. Assim fatos verdadeiros são separados de falsos e todas as hipóteses de trabalho são toleradas como um esforço razoável para compreendê-los. Pode-se dizer que atualmente nada existe nas doutrinas estabelecidas sobre a ciência, mecânica, física ou químicas que se possam considerar muito sagrado ou absolutamente certo, de modo a evitar a sua reconsideração, melhoria ou reforma. Pode-se afirmar que a tolerância atual em admitir teorias revolucionárias como as do quanta e da relatividade é levada ao extremo, porque tais hipóteses são formuladas livremente. Se a mínima prova é admitida como um passo preliminar para um conhecimento futuro mais amplo e mais elevado, embora às vezes vão temporariamente de encontro aos nossos conhecimentos adquiridos e às nossas predileções baseadas no que pensamos. Não bastante tudo isso seja verdade, no que se refere à maior parte da ciência conhecida, é digna de nota que aqui chamamos de ciência psíquica não tem ainda ganho o seu inteiro direito à liberdade total nesta ciência. O método experimental ainda está sob uma nuvem de suspeita e aversão. O fato são afirmados por investigadores competentes, embora nenhuma sociedade ortodoxa se digne de conceder atenção por parecerem estar entre eles em contradição com a estrutura geral do universo. Tal como e por nós conhecido e por consequência ultrapassarem os seus limites. O momento, porém, chegará por certo em que a oposição será vencida pelo valor das provas e pela renovação contínua dos pós-fatos, sem falar da ação de pesquisadores que se sacrificaram em produzi-los. O método experimental da ciência que o professor Charles Richter determinou o método psíquica. Isto é, ramo anormal e raro da psicologia, está em prova. Ele caminha lentamente, arcando com as dificuldades causadas pela desaprovação quase geral e pela tendência em perseguir os instrumentos humanos, os únicos que permitem se façam tais experiências, graças às quais é possível adquirir conhecimento sobre o assunto. É preciso suportar tal estado de coisa há algum tempo ainda, porque é falso admitir que os fatos sejam surpreendentes. Estudados em condições pouco comuns, são, por isso, cercados de uma atmosfera de lenda e superstição e de fraude. Muitos desses fatos, indo ao encontro das esperanças e aspirações da humanidade, contribuem para o seu consolo e despertar a fé religiosa. Sentimos intuitivamente, por isso mesmo, que devam ser criticados e examinados com meticuloso cuidado. É necessário fazer certo esforço para considerá-las com o sangue frio e o espírito crítico, que são peculiares ao método científico. Tais fenômenos têm sido registrados em toda a existência humana, sob uma forma ou de outra. Abundando na história religiosa da antiguidade, é também observado nas práticas religiosas das raças não civilizadas. Parecem quaisquer formas estranhos ao estado atual de nossa civilização ainda pode ser aceito facilmente pelos observadores modernos, científicos e práticos. Tudo isso, porém, só servirá para demonstrar a imensa importância, pois a sua variedade é muito grande. Tais fatos não são apenas intelectuais, mas também físicos e fisiológicos. Logo, que a sua autenticidade seja provada como vem sendo, isso significará o início de mais um novo capítulo na história dos conhecimentos humanos. Recapitulemos brevemente alguns pontos em que parece que há desacordo com a tendência geral da explicação mecânica e material tão frutuosa e vitoriosa depois de Newton. Precisa insistir antes sobre o fato de que não se substitui nem se nega de forma alguma a explicação mecânica, e sim suplementam com todos os fenômenos vitais, pois nos convidam claramente a ir mais longe a admitir que a máquina fisiológica não é de maneira alguma a última palavra do problema. A explicação mecânica é incompleta se não se admite alguma coisa mais. Os fatos implicam a admissão de que a vida e o espírito são realidades fora da matéria e dos processos materiais. São eles, no entanto, capazes de agir sobre estes últimos na qualidade de guia e em perfeito acordo com as leis de energia, a fim de obter resultados que, pela natureza inorgânica, só não seriam nunca produzidos. O cérebro torna-se órgão, instrumento do espírito, e não é o próprio espírito.
O organismo, quer seja uma célula protoplasmática ou uma aglomeração de células semelhantes, é animado por uma entidade desconhecida que se chama vida. É esta que se utiliza a matéria e da energia para os seus próprios fins. As operações mecânicas podem ser seguidas em cada domínio do metabolismo. As fases do crescimento de um organismo e suas diversas partes podem ser estudadas em detalhe, mas a ação espontânea do organismo não pode se explicar somente segundo os termos da atividade molecular. Demais, essas entidades superiores, aqui chamamos vida e espírito, parece possuir faculdade de um caráter que até aqui inexplorado, desconhecido, ultrapassar as leis atuais estudadas no diversos ramos da biologia e da psicologia. Certos fatos parecem demonstrar que a atividade do espírito não se limita ao funcionamento do seu órgão corporal, mas que pode operar sem o auxílio de um instrumento material qualquer, ainda que se admita que um aparelho material seja necessário para indicar o resultado de tais operações. A razão disto reside provavelmente em que somos embaraçados em nossas percepções pela limitação dos órgãos dos nossos sentidos. Os órgãos que partilhamos com os animais, que não nos instruem diretamente senão sobre a matéria, que não evoluíram senão para fins bem afastados da pesquisa científica e filosófica. Verdade é que acrescentamos aos nossos órgãos fisiológicos vários instrumentos, mas esses são também de natureza material e mecânica, pelo menos se admitimos a eletricidade como parte do universo material, de modo exato, porém a eletricidade, o magnetismo, a luz, a coesão e a gravitação, ainda que percebidos por intermédio da matéria, são em um sentido lato de natureza física, mais do que material. No sentido comum desta palavra, parece-me que se levarmos em conta o éter, podemos esperar descobrir a chave da atividade dessas entidades sobre a matéria. A vida e o espírito, segundo toda a probabilidade, tem uma ligação mais real e mais permanente com o éter do que com as partículas materiais dissolvidas nele. É no momento uma simples hipótese de trabalho sobre a qual não é preciso insistir muito, porém aqueles que estão compenetrados na necessidade de um apoio físico para a atividade mental ou para qualquer outra, não ficam obrigados a abandonar prematuramente a sua crença, mas podem ter a esperança de que uma explicação até aqui desconhecida da vida do espírito seja descoberta para uma compreensão mais justa da estrutura, das propriedades das funções do éter no espaço. Falando tudo isso com matéria especulativa, duas são os fatos experimentais bastante aprofundados que devemos tomar para formar uma opinião a respeito. Pergunta. Primeiramente, a telepatia, isto é, a comunicação de informações, de ideias ou mesmo de sensações entre dois espíritos fora dos meios ordinários de comunicação corpórea. A faculdade de recepção telepática não é muito espalhada entre os povos civilizados. Não tem usado mais de outras faculdades. É possível que a palavra e a escrita tenham tornado a telepatia inútil, de modo que essa faculdade ficou parcialmente atrofiada ou se tornou, talvez, germe de tema faculdade latente, que não atingirá o seu completo desenvolvimento senão depois do abandono do organismo corporal. Porque eles parecem isolar-se individualmente e estorvar-nos na receptividade dos pensamentos, a não ser pelos meios conhecidos da audição, da visão e do tato. A experiência tem demonstrado que em certas pessoas a transmissão de ideia é possível por meio desconhecidos. A ideia é transmitida por parte sem noção de um objeto, uma dor localizada, uma impressão de doença ou morte. Esta última não entra, todavia, nas categorias de experiência. Vem antes como uma impressão espontânea, aparentemente independente da distância, e às vezes bastante forte para provocar tema, imagem. Aqui se dá o nome de alucinação ou visão, ou mesmo audição, da parte da pessoa afastada, muito desejosa de vê-las. A possibilidade de tais exemplos, às vezes patéticos, tem sido justificada pela transmissão experimental do pensamento, onde a ideia é transmitida de um caráter muito banal e determinado somente pelo investigador encarregado da experiência. As condições gerais das experiências telepáticas desse gênero devem ser hoje bem conhecidas e inteiramente provável que, se mais experiências forem tentadas com cuidado, descobrir-se-ão sinais ou faculdades receptivas de muita gente. Tais fenômenos têm, sem dúvida, as suas leis próprias, e está em nós descobrir as condições de êxito do processo, e todo o experimentador sabe que o insucesso não deve desencorajá-lo. Supondo-se que a existência da telepatia seja definitivamente estabelecida, qual seria a sua importância? Pergunta.
Sua importância principal parece residir na demonstração de que a atividade mental não é limitada aos órgãos corporais e aos instrumentos que transmite regularmente, ou, em outros termos, que o espírito é independente do corpo e que não somos obrigados a supor que o espírito deixe de existir quando o seu instrumento é destruído. Com efeito, seria um primeiro passo apenas para a demonstração da sobrevivência. Os pesquisadores, porém, já foram muito mais longe. Afirmam com efeito, e eu também o afirmo, que é possível pormos em comunicação telepática com aqueles que sobreviveram à morte do corpo. O espírito, o caráter e a personalidade deles persiste, ainda que não possam fazer uma impressão direta sobre os órgãos de nossos sentidos. Todavia, impelidos pela afeição ou por outra causa qualquer, são capazes de vez em quando utilizar um instrumento fisiológico. O mecanismo cérebro neuromuscular pertence a uma pessoa viva, dotada de faculdade receptiva telepática, de modo que podem transmitir mensagens aos que deixaram na Terra. Muitas vezes usam os meios especiais para provar as suas identidades e a continuidade das suas existências. Tudo isso não é fácil de dizer, porque não é uma coisa que se diga levianamente. Falo sobre o peso de um grande conjunto de provas, hoje conhecidas por mim e outras pessoas mais. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Se é verdadeira, é difícil encobrir a sua forma de importância. É preciso longo e cuidadosamente examinar-se o assunto, pois a esperança e o futuro da humanidade dependem dela. A experiência tem sido ignorada pela ciência ortodoxa até os nossos dias. O mundo científico e o mundo religioso zombam um e outro das experiências sobre essas coisas. Os instrumentos humanos, isto é, os médicos com auxílio dos quais fazemos as experiências, continuam expostos a certas perseguições legais no momento. A ciência ainda não conquistou a sua liberdade. Existem ainda ramos impopulares de pesquisação sobre os quais nos é interdito falar. É preciso afrontar o ridículo. Os tempos, porém, se modificam gradualmente, o horizonte se aclara também, pois já está mais claro do que um tempo da minha mocidade, quando então se rebelia, como eu também fiz, tudo isso com simples superstição. Espero ver em futuro próximo alguns membros mais jovens da elite científica, não somente físicos, mas biólogos, abrir o seu espírito a possibilidades insuspeitadas e, com o decorrer do tempo, construir um edifício suntuoso sobre as apalpadelas, as hesitações e as asserções incríveis do passado. Esses fenômenos mentais, porém, que parodia, agrupar-se em torno da telepatia, estabelecer a sobrevivência, não são de forma alguma os únicos que os investigadores têm descoberto e sustentado. São de alguma sorte os mais interessantes, ainda que as menos tangíveis e os mesmos materiais dos fenômenos. Pretende-se às vezes que a telepatia, isto é, a ação de espírito sobre espírito, existe, mas que existe também a telergia, ou a ação de espírito sobre o corpo e sobre o cérebro. Que o espírito age sobre o corpo é um fato bem conhecido, mas habitualmente se trata do próprio corpo. Em casos extraordinários, trata-se de um espírito estranho agindo temporariamente sobre o mecanismo fisiológico de um dom que lhe se deu temporariamente ao aparelho. É provável que os fenômenos hipnóticos sejam produzidos por uma transdução mental comum, mas o espírito subconsciente pode agir de forma bizarra sobre o corpo, segundo o testemunho médico, produzindo estigmas e outras marcas, e intervir de maneira incompreensível no processo vital. Afirma-se que isso pode igualmente produzir-se à distância que as células de um cérebro. Em seguida, a um esforço especial pode ser estimulado por um espírito desencarnado, não habitualmente associado com o cérebro individual. É assim que escrito a palavra automática se produz com relação às coisas desconhecidas pela personalidade normal. Enfim, afirma-se que, em condições especiais, na presença de um organismo em relação com elas, coisas inorgânicas podem ser movidas, pesos levantados, objetos transportados e outras ações executadas, as quais, embora fáceis de se executarem pela ação dos músculos, podem aparentemente e excepcionalmente fazer-se de outra forma. Esses fenômenos bizarros foram, no continente europeu, estudados principalmente por pesquisadores cuja educação médica lhe permitiu tornar-se todas as preocupações capazes de garantir a autenticidade deles. A hipótese de trabalho é que os objetos são movidos por uma espécie de emanação chamada ectoplasma, que sai do corpo do médico, porção do organismo exteriorizado temporariamente, que, tendo atingido seu fim, volta ao corpo de onde emanou. Algum desses fenômenos pode parecer de aspecto repulsivo, porém, da mesma forma, merece ser estudado pelos homens de ciência, pertence à biologia e talvez à patologia.
assuntos sobre os quais tem um hábito de calar-me. Pretende-se que por meio dessas substâncias bizarras, verdadeiras materializações podem ser produzidas, mostrando formas que existiam antes somente no éter. Sustenta-se igualmente que, da mesma maneira que somos encarnações ou materializações associadas com a matéria durante pouco menos de um século, essas coisas são formações ou materializações que só se mostram durante limitado tempo para desaparecer em seguida, sendo nesse interim vistas, tocadas e fotografadas. É de espantar que a ciência faça ouvido surdo e que fique cega diante desses fenômenos fantásticos, tão perturbadores e às vezes tão penosos de se produzir, tão difíceis de serem estudados. Mas não é o caso de se espantar. Todo fato novo pode de início parecer estranho, mas a prova é forte. Aqueles que possuem competência para estudar tais coisas incorrem em falta, repelindo logo. Parece que elas não têm lugar no conjunto das ciências conhecidas. Quanto a mim, porém, não direi de momento a seu respeito. Nada direi de momento a seu respeito. Porque os meus primeiros conhecimentos são comparativamente limitados em um domínio tão amplo. Tenho, porém, visto muitos deles para poder confirmar que a telecinese, isto é, o deslocamento de objetos sem contato aparente, se produz realmente, e a minha experiência me faz encarar com interesse a afirmativa dos fisiologistas anatomistas que têm atestado a autenticidade dos fenômenos de materialização. A emissão da matéria ectoplasmática fora de um corpo pode parecer, a princípio, um caso de investigação desagradável. Mas é preciso nos lembrarmos de que os nossos próprios órgãos internos não são especialmente atraentes, embora úteis e interessantes aos que o estudam. O ectoplasma é, nome dado a uma espécie de matéria celular organizada que se diz emanada, temporariamente com propriedades extraordinárias e inexplicáveis de certas pessoas. Tal substância se molda, toma forma de rostos e mãos, como se fosse guiada por uma inteligência subconsciente, para executar fora do corpo as mesmas funções que habitualmente cumprem no interior deles. O fenômeno é devido provavelmente à atividade normal do corpo dos diversos órgãos destinados à manifestação. Não é o próprio sustento todo, o princípio formativo que determina o crescimento de uma unha ou de um cabelo ou de qualquer outra parte do corpo. Com efeito, cota o auxílio da placenta, um óvulo fecundado é capaz de formar um organismo novo completo e separado, coisa que em si mesmo poderia ser considerada como bastante extraordinário. O fato de que esse princípio formativo seja capaz de agir fora do corpo, como faz normalmente no interior, é crível. No entanto, a ciência ortodoxa ainda não o admite. Quanto à questão de saber se um fato é ou não líquido, o que cumpre é resolvê-lo. Não por teoria ou preconceitos, mas pela observações e pelas experiências. O que fazem tais experiências já deve possuir certos conhecimentos biológicos e anatômicos, pois o caso é puramente científico. Se for resolvido afirmativamente, alargará os nossos conhecimentos sobre as relações entre a matéria e o espírito, sem qualquer relação com a sobrevivência ou outros problemas que interessam a quase todo mundo. É preciso admitir isso, ao mesmo tempo que todo fato, desde que já seja verdadeiramente um fato, possua certa importância em si. Já uma autoridade completamente competente afirmou que na natureza nada se dissolve, nada se deve considerar ordinário ou vil. Existe ainda um grupo de fenômenos que são superficialmente menos desagradáveis do que este último, como a clara evidência e a lucidez. Isto é, a percepção de acontecimentos sucedidos à distância, a leitura de cartas lacradas ou de livros fechados, a descoberta de objetos ocultos ou de cursos de água subterrâneos. A prova de que certas pessoas possuem tal faculdade se confirma dia a dia. Alguns desses fatos não parecem explicados pela telepatia ou pela leitura do pensamento. Deve-se levar a hipótese telepática até o seu extremo limite, antes de admitir-se qualquer outra. Desejamos ter o menor número possível de hipóteses, considerando que tudo o que está escrito ou impresso deve encontrar-se no espírito de alguém.
Em um dado momento, deve abster-se de supor que tais textos sejam lidos de forma supranormal. Isto é, de um modo com a qual não estejamos habituados e do qual não possuímos o menor indício. Já é bem extraordinário que sinais negros no papel assim têm por nós um significado, ainda que estejamos habituados a este método de estimular as ideias e as percepções das coisas. Seria temerário supor que se tenham esgotado todas as possibilidades de leitura desses traços em face de prova contrária. Parece existir, com efeito, uma ação recíproca entre o espírito e a matéria. Podemos moldar a matéria com os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa intenção, e produzir assim não somente a escrita, a palavra, mas também grandes coisas, como pontes, catedrais que não existiam antes, senão na mente humana. E as combinações materiais assim obtidas, digamos, as obras de arte, são suscetíveis de evocar nos espíritos dos que existirem mais tarde algo lembrado da emoção experimentada pelo gênio inventor. Tal é o princípio total das obras de arte, tal o acúmulo de inteligência e de emoção latentes. Fica a questão de saber se as outras combinações da matéria podem impressionar os nossos sentidos de modos menos determinados. As impressões mentais já podem ser registradas na matéria por meio de instrumentos comuns. Discos de música e de chapas fotográficas. Pessoas há que pensam que uma emoção viva pode igualmente ser registrada inconscientemente na matéria, de sorte que um quarto em que uma tragédia aconteceu pode influenciar a geração seguinte ou qualquer outra pessoa bem sensível. Espere-se que um dia, por esse meio, a influência estranha em certos lugares seja explicada de modo racional, e assim o perturbador fenômeno conhecido sob o nome popular de assombração desapareça como superstição e entre para o domínio dos fatos. De acordo com muitos relatórios existentes, as faculdades do subconsciente, tais como se mostram na diversas espécies de clarividência e na lucidez, o que o professor Richer denominou criptestesia, ultrapassam os limites ordinários do espaço, de modo que a distância e a opacidade não são obstáculos a essa recepção ultranormal. Alguns outros fatos que gradualmente venceram o ceticismo daqueles que estudaram e levaram os pesquisadores a pensar que as limitações do tempo podem vagamente ser vencidas, não só quanto a longínquo passado, mas também quanto a certo ponto no futuro, têm sido observados. Essa questão das premonições de pré-conhecimento é de uma dificuldade excepcional. Até que ponto é o futuro precisamente determinado para que se torne possível a percepção do que verossivelmente possa acontecer? Pergunta. Traz-se uma questão que diz com problemas relativos à natureza do tempo e que não podemos resolver no presente momento. Sabemos que a predição é possível no que diz respeito ao mundo inorgânico, particularmente pelos movimentos estudados pela astronomia, e é permitido supor-se que um conhecimento mais amplo, digamos, dos movimentos moleculares e a estrutura da matéria nos permitiria prever essas mudanças catastróficas. Que chamamos comumente acidentes, a antecipar assim os desastres e as convulsões da natureza antes de qualquer indicação normal. Pode-se admitir que o universo seja uma consequência da lei da causa e efeito, e que um conhecimento mais completo das condições anuais poderia permitir deduzir a emergência futura do que se prepara. Não possuímos ainda tais dados, mas se há inteligências superiores no universo, seria absurdo supormos que somos as mais elevadas inteligências existentes. Podem-as possuir meios de informações que não dispomos e a nos comunicar por meio dos médios. Tais especulações nos levam bem mais longe dos atuais limites das ciências conhecidas, por isso devemos caminhar neste terreno com toda a prudência. Descobriremos pouco a pouco que não estamos tão isolados no universo como pensamos e que nos achamos cercados de inteligências sobre as quais poucos sabem ainda que não estão sendo, senão direto e ocasionalmente associados com a matéria. Espero que um estudo do assunto continue. Prudente e cuidadoso nos conduzam bem mais longe de nossos presentes conhecimentos sobre as coisas, guiando-nos para regiões que não temos, no momento serão noções vagas e estranhas. A ciência está apenas no começo, talvez não tenha ela mesma
começar a descobrir a realidade desse mundo espiritual que durante certo tempo exerceu sua influência sobre os poetas, os santos, os místicos, mundo que tem sido a fonte de inspiração, o tema da teologia, a eterna força animadora da religião. Capítulo 4. Explicações de alguns fenômenos psíquicos. Bacon previu a vitória gradual da observação e da experiência, o triunfo da análise dos fatos reais, em todos os ramos dos estudos humanos, em todas as ações, salve em um deles. Supõe que não mais existe motivo para tal exceção. F.W. H. em Human Personality, página 279. A título de ilustração das faculdades aqui, fiz referência nos capítulos anteriores que poderia citar grande número de casos, muitos dos quais estão registrados em obras ou atos da Sociedade de Pesquisa Psíquica, mas limitar-me a alguns episódios inéditos que servirão para dar exemplo das faculdades mediúnicas. Ainda que notáveis, tais episódios não são concludentes por si mesmos, porém farão parte de um acervo de provas da mesma espécie. Entretanto, se avaliar as provas escolhidas são representativas de 4 categorias de fenômenos psíquicos simples, por diversas razões não foram ainda publicadas, salvo 2 casos não pessoais, com as quais começo e termino. A primeira categoria consiste em fatos que mostram a possibilidade de informações a respeito de acontecimentos correntes, distantes, presentes ou futuros. Escolherei 3 desses casos. 2 foram suscetíveis de verificação imediata, e o terceiro não foi ainda verificado, e sem dúvida é pouco improvável que seja alguma vez. Todavia, parece-me que deve ser registrado para o caso em que circunstâncias eventuais tornem possível sua confirmação ou ulterior refutação. Nota do autor. Infelizmente, essa longa comunicação a respeito do Himalaia, em 1924, recebida nas condições adiante descritas, foi omitida por deferência a um pedido formulado pela família interessada. Ela está, contudo, registrada nos arquivos da Society for Physical Research para referência futura, se tal for preciso substituir para outro episódio. A segunda categoria é uma ilustração da faculdade de predição de acontecimentos futuros improváveis. Não são acontecimentos de importância pública, todavia foram verificados mais tarde. Na terceira categoria, cito um caso de psicometria de um objeto, faculdade esta bem conhecida dos investigadores. Na quarta, trata de um episódio de gênero diferente, um exemplo de nosso colóquio com Feda, o guia espiritual da senhorita Leonardi. É a narrativa das relações entre mortos e vivos. E tal conversa permitiu ocasionalmente estabelecer uma espécie de prova de difícil resultado para comprovar a identidade de um dos comunicantes. Classe 1, clarividência. Exemplo de percepção de acontecimentos da época. Episódio A. Antes do mais, menciono informação a respeito da comunicação do assassinato da rainha Draga e de seus irmãos na antiga Sérvia. Essa informação foi recebida pelo amigo do professor Ishii, que na época, 1903, me fez um relato completo. Ele aqui em resumo. Na noite do assassinato, que era absolutamente desconhecido e imprevisto, o professor Ishii e alguns de seus amigos assistiam em Paris a uma sessão de mesa, sendo as letras do alfabeto ditadas por pequenos golpes. Anotaram essas letras para interpretá-las mais tarde. Eu não conhecia o grupo, nem o médio, e faço o relato de segunda mão. Após o recebimento de algumas mensagens comuns às sessões do controlador, o controle espiritual parece mudar e tornou-se mais preciso. Segundo as seguintes letras ditadas por meio de golpes, bem nítidos. Richer observou: vão servir do latim. Com pena, mas a soletração continuou, sem significação aparente. RTGU, sem dar ao caso a menor importância. Ele continuou a anotar maquinalmente. Ete, Fami, Chile. A mensagem parecia destruída de sentido, talvez relacionada com certa família. Pouco depois percebeu que as letras podiam ser separadas em palavras, como o seguinte: banca, a morte, espreita, família. Essa mensagem foi recebida na quarta-feira, 10 de junho de 1903, às 10h30 da noite. Decorrido 2 dias, os jornais franceses publicaram numerosos detalhes sobre o selvagem assassinato do rei Alexandre da rainha Draga, bem como dos seus irmãos em Belgrado. O nome do pai da rainha, falecido pouco
antes era dado como sendo Pansa, cuja família toda estivera em perigo de desaparecer pelo assassínio. A letra C com cedilha pedia-se a imitação mais aproximada em língua francesa de uma letra sérvia, que, segundo me informaram, se pronuncia entre os sons S ou TS e Z ou TZ, sem equivalente em francês. O que surpreendeu é que Richer, ao ler este nome nos jornais da tarde, ficasse impressionado com a semelhança entre o nome Pansa, ainda desconhecido e por vezes citado como Panca, e o começo da palavra desconhecida e misteriosa, banca, sendo o único erro a confusão entre o B e o P. Ele podia, pois, ler a mensagem como uma espécie de comunicação telepática por parte de Pansa ou Panca, prevenido que naquele momento a morte espreitava a família. A morte espreita a família. Depois de ter tomado informações e aprofundado o assunto, Richer soube que o crime fora cometido pouco depois da meia-noite. Isto é, que no momento da sessão ainda não se havia realizado, mas a hora em que a mensagem chegara a Paris estava próxima, em que os assassinos deixavam o hotel da carga da Sérvia em Belgrado para perpetrar o seu trágico desígnio. Naquela época não existia hora de verão e 10h30 da noite em Paris correspondia praticamente à meia-noite na Sérvia. Como faz notar Richer, a palavra get, espreita, foi singularmente bem aplicada, traduzida a atitude de um gato espreitando um ratinho. A palavra não viria tão a propósito algumas horas mais tarde, nem algumas horas antes. O assassinato foi cometido quarta-feira pela meia-noite, ou melhor, um pouco antes da madrugada, na quinta-feira, 11 de junho de 1903, para citar o livro de Mijatovic, Tragédia da Sérvia, 1906. Entre as 10h30 da noite e 2 da madrugada, de 11 de junho, para citar o Times da sexta-feira, 12 de junho de 1903. A notícia chegou a Paris na quinta-feira, às 2 horas da tarde, quando a soube Richer, mas os detalhes ele só veio a conhecer na sexta-feira. Richer não procurou explicar por que se fez a comunicação para Paris. A pessoa desconhecida, indiferente ao fato de estar em perigo da morte, a família Panca. Tudo o que sabemos é que o conjunto de letras foi recebido no decurso daquela ocasião especial e que, subsequentemente, pode ser interpretado inteligivelmente. E Richer o considera apenas como caso de criptestesia, abrangendo a distância de 2.000 km, mas absolutamente não pode compreender como se possa explicar a este exemplo um termo que sugere a hipersensibilidade de uma impressão fisiológica, de acordo com a hipótese espírita, que estou disposto a aceitar, se bem não a aceitou Richer. Poder-se admitir que Miras ou qualquer outro membro da Society for Physical Research, lá do outro lado, se tenha deparado com a oportunidade de fornecer uma prova da faculdade supranormal, intercalando subitamente entre as mensagens fragmentárias que eram soletradas pelo seu amigo Charles Richer. Uma frase que, ainda que obscura e incoerente, mais tarde se tornaria inteligível e interessante. Este é o relato do incidente, a viva recordação de que me dizia o professor Richer naquela ocasião. O fato me impressionara bastante, sobretudo em razão da coincidência do tempo. Verdade é que a morte poderia estar espreitando muitas famílias, mas se tratasse de uma família obscura, tal mensagem teria sido inútil. A família indicada a qual se referia a mensagem era simplesmente indicada pelo nome de Banca, que não é exatamente o mesmo que Pansa ou Panca. No seu relato impresso, reproduzido no seu livro Tratado de Metapsíquica, página 264, vertido para o inglês, comentou ele a soma de erros contidos e pela doutrina dos cálculos de probabilidade concluiu que é impossível supor que a grande semelhança do nome dado na mensagem seja devida ao acaso. Quanto à ausência real de notícias normais, era ela então completa. Ninguém em Paris estava a par da conspiração secreta tramada contra o rei Alexandre, a sua esposa Draga. E entre as 5 pessoas presentes à reunião, nenhuma mantinha relações com o estado balcânico e provavelmente jamais ouvira falar na rainha Draga.
A mensagem se trata de uma autêntica mensagem, certamente foram transmitidas antes dos acontecimentos, ainda que se possa justamente classificá-la sob a rúbrica acontecimentos atuais, e não sob a de previsões. Toda a família Pança achava-se então sob a ameaça de terrível perigo. Drag, 2 irmãos seus foram efetivamente assassinados e suas 2 irmãs escaparam por um triz a mesma sorte. C. Oliver Ludwig, porque creio na imortalidade da alma.